Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 4 no Mundo. Como a gente falou, nós estamos retomando os vídeos e nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências aí na estrada. Sim, nós pegamos algumas dúvidas que o pessoal, mais frequente, né, no nosso Instagram, que o pessoal mais pergunta, e resolvemos gravar alguns vídeos, fazer uma playlist, tirando essas dúvidas das pessoas, dos nossos seguidores. E hoje, esse primeiro vídeo vai ser sobre os tipos de viagem que a gente conhece e qual que a gente escolheu e o motivo da gente ter escolhido. Para começar, a gente vai falar sobre algumas que a gente conhece. Existem outras que a gente talvez nunca nem ouviu falar, mas o jeito mais roots que eu conheço de viajante é o andarilho. É o pezão. É o cara que anda só, depende dele mesmo para viajar. Então, a pé eu conheço um exemplo que é muito famoso, que é o Matias Tartieri, que é talvez uma referência root nesse segmento, né? Então, Sim, ele chega a andar 60 quilômetros num dia. empurrando um carrinho, parece um carrinho de picolé, assim, que ele adaptou e ele carrega as coisas dele tudo lá dentro. Nesse momento ele tá parado, mas ele é o mais raiz dos que eu conheço. Não, ele tá na Europa. Tá? Mas assim, até onde eu sei, ele tava nos Estados Unidos até recente e ele tava se preparando para fazer uma trip no Alasca. Não sei. Assim, quem quiser assiste os vídeos dele no canal, são muito legais. Eu vou colocar no card aí, cada um desses que eu falar aqui, eu vou linkar um vídeo para você assistir um episódio desse canal. Esses que eu tô falando, os que eu anotei, eu coloquei do YouTube. Acho que você colocou mais no Instagram. Aí no Instagram, um exemplo de andarilho que a gente segue, que acompanha, é o Lucas De Coco. Ele anda a pé e ele dorme nos lugares, claro, que são possíveis, de barraca e tal. Ele é muito legal, assim, seguir o conteúdo dele. Ele mostra muito essa vivência de viver praticamente na rua, sem um teto, só debaixo de uma barraca. Esse pessoal, eles são nossos heróis. Fazer isso não é para qualquer um. Bom, eu anotei aqui uma segunda forma de viajar, também com bastante esforço físico, que é de bike, né? E eu anotei aqui um canal Expandido Mundos, que é o Luciano e o Gustavo. Eles agora estão parados aqui no Paraná, porque depois da pandemia eles tiveram que parar, mas eles viajaram muito tempo de bike. E o canal deles também é muito legal, eu recomendo assistir. Agora tá com uma pegada um pouco diferente, de vida sustentável, mas são pessoas que eu adoro acompanhar também. E também são, assim, exemplos, né? Exemplos. Porque não é fácil. Não, de bike. Andar de bike, com tudo que você tem nas costas ou na garupa, né? Poucas coisas mesmo. Eu acho que o andarilho e o cara de bike são exemplo de minimalista mesmo. Não tem como. Eles são brutos. Você tem um pra falar também, Tem. né? Que a gente conheceu. A gente conheceu lá no Tocantins, no Rio Azuis. Foi muito legal. Ele saiu de Floripa. Tava lá no Tocantins, ia subir mais pro Nordeste. Não, depois ele foi até o Nordeste, eu não sei até onde no Nordeste, mas na Bahia, ele cruzou em Petrolina, depois ele desceu pelo litoral, e a última vez que eu falei com ele, ele tava em Floripa, né? Voltou pra Floripa. Ele é o Daniel Luiz. O manezinho. O manezinho da ilha. Então vale muito a pena. Quem puder acompanhar ele, dar uma força, né? Incentivar, é muito legal. Aí partimos para o próximo, que agora já vai começar a ter motor, né? Então é de moto. O que a gente conhece, o que eu conheço, assim, que eu acompanho há bastante tempo, é o Alfredo, do Diário de Motochileiro. Esse cara já viajou muito, ele já viajou de bis, de Vespa. Não é Vespa, foi ele que encontrou o Matielli lá no Alasca. Ele encontrou com o Matias lá, ele encontrou com o Jesse. Tipo uma bis. Só que não é bis, É uma bis, só que ele tem uma da Yamaha também. É esse que eu esqueci o nome, mas é uma motinha da Yamaha. Agora eu não sei qual que ele tá nesse momento, eu não me lembro. Mas ele é um cara que também vale a pena. Ele é um viajante nato, raiz mesmo. Ele encontrou também o Jesse lá no México, encontrou com o Vivendo Mundo Afora. Eu sigo uma pessoa no Instagram, né? O nosso 4 no Mundo segue. Ela não é uma viajante que só viaja de moto. Ela tem uma residência fixa e tal, mas é viajante. De todo jeito ela tá viajando. Mas a última vez que eu tava acompanhando, ela e o esposo foram pra Argentina de moto. Foi no deserto da Atacama, foi bem bacana. Que é a Paula, o sobrenome dela é difícil, Gagliardi. Vamos lá, porque a lista é grande, esse vídeo vai ficar gigante, pessoal. Vocês colocam no 2x aí para poder assistir tudo. Daqui a pouco a gente vai chegar no nosso modo de viagem, por quê? Bom, o próximo é carro normal, sem construção. O pessoal só pega o carro e viaja. Esse daí a gente já se identifica um pouco. Mais ou menos parecido com o nosso estilo. Eu vou falar aqui sobre um canal que eles fazem isso, chama Minha Pequena Revolução. Bem legal. Eles já viajaram de Kombi, já viajaram com carro normal, já viajaram de van. Ele começou sem carro. Na época ele tinha uma bicicleta, depois eles compraram um carro.
Mas assim, eles viajam com carro sem muita construção, eles só vão viajando. Então é um canal que vale a pena muito acompanhar. Tem um outro canal também que agora tá viajando assim, que é o Vivendo Mundo Afora, que é os dinossauros aí da internet. Que foi internet. uma das maiores inspirações pra gente. Inspirações. E eles agora, nesse momento, eles estão sem construção nenhuma, só um carro lá, fizeram alguma coisa pra poder viajar. Algumas pessoas até a gente viu que criticou, porque eles mudaram um pouco o estilo, que eles tinham tipo um motorhome numa Kombi. Uma Kombi Home. Só que ela tava dando muito problema e tal, e eles decidiram, por segurança, trocar de carro, né? Mas assim, nesse mundo de viajante, falar do VMA nem precisa, todo mundo já conhece, né? Então, assim, só pra dar mais um exemplo de carro normal. Agora, um outro caso de pessoas que viajam de carro, só que agora com 4x4, com camper atrás, com aqueles pop-up, coloca em cima da caminhonete e tal. Eu conheço um pessoal que chama Our Trip Family. Esse pessoal também viaja numa van. Ah, sim. É bem legal. A gente segue eles também no Instagram. É bem legal mesmo. Aí depois vem o mais completo, que é viajando com a casa, que é o motorhome, né? Que aí sim é uma van, um caminhão, não sei o que aí dá pra levar tudo dentro desse carro. E é uma casa sobre rodas mesmo. Então a gente vai falar sobre o Sobre Rotas, né? Que é um canal novo aí no YouTube. Ela é de Goiás, ele é de Minas e é bem legal também acompanhar o canal deles. Eles construíram sozinhos o motorhome deles e hoje eles estão vendendo um curso ensinando as pessoas a montar o seu próprio motorhome. Isso aí. O Eliezer do Via Infina também já viajou assim, né? De tudo que é jeito. Ele já viajou a pé, de bicicleta, mas assim, ele também já viajou de van, então coloquei ele aqui. Você quer ter algum pra falar desse, não? Então, de motorhome que eu gosto muito, que eu acompanho muito, é o pessoal na estrada. Que eles começaram numa Kombi, home. Hoje eles estão num Volare, num ônibus. Assim, terminaram agora, né? Mas estão na estrada desde então. E eu coloquei também, que pra mim é uma referência, assim, de produção de conteúdo, além de ser viajantes, Get Outside. Eu acho que muita gente conhece. Já é outro nível. E... Do norte ao norte, que eu coloquei que também é um casal que eu gosto bastante de seguir eles. É verdade, eles são bem legais. E hoje também tem uns nossos conterrâneos, que eles já viajaram também de todas essas formas, mas atualmente eles têm um motorhome e a família nômade. Sim, verdade. Agora vamos falar sobre uma outra forma de viajar, que a gente conhece também, é o pessoal que não tem carro nenhum e também não anda a pé, nem de bike, nem nada. Eles viajam com a mochila nas costas e saem pelo mundo, né? Então, tem pessoas que viajam dessa forma, de forma mais rápida, mais itinerante. Então, eu coloquei aqui o Mundo Sem Fim, que eles estão sempre mudando de país para um país para o outro, andando de ônibus, de avião e tal. E também o Vida de Mochila, que é goiano também. Sim. É muito legal, o Richard. E ele estava agora há pouco tempo na Patagônia, agora não sei onde ele está, mas ele sai viajando, mais a namorada, e eles viajam dessa forma. Além dele, tem outras pessoas que fazem esse tipo de viagem também, só que mais demorado, digamos assim, ficam 1-2 meses no lugar. Aí eu posso falar aqui sobre o Rafael Scapella e o casal Partiu. E por falar no Rafael Scapella, eu participei em 3 vídeos com ele que ele fez aqui na região da Serra Gaúcha, e eu vou deixar linkado aqui. São esses 3 vídeos que eu vou apontar aqui no canal dele, no canal secundário. Se vocês quiserem dar uma acompanhada, é só seguir lá, tá bom? O casal Partiu agora também parado, vai voltar agora a viajar, porque deram tempo na pandemia, mas vão voltar. Então o estilo de viagem é diferente. Eles param num lugar, ficam um mês, alugam um Airbnb, alguma coisa, e ficam mais de um mês. Mais parecido com o nosso. Com o nosso. E essas pessoas, elas vivem na estrada. Esses casais que a gente falou. Eles estão há anos viajando de um lugar para o outro, de um país para o outro. Tem outras pessoas que eu anotei aqui, que eles viajam, só que eles não ficam anos assim. Eles só vão lá, fazem o roteiro que eles têm que fazer e voltam. Eu anotei aqui, por exemplo, desse pessoal que tem a base, vai e volta, o pessoal do canal Num Pulo e o Mundo de Quintal, que eu sigo há muito tempo, e eles fazem isso. Eles têm uma base, uma casa, um apartamento, eles vão no lugar que eles querem fazer, filmam tudo, colocam no YouTube e voltam para casa. Então, esse é outro exemplo de situação, porque tem gente que não tem casa nenhuma, tem gente que tem casa. Então, cada caso, cada situação é um. Eu tenho um exemplo também desse, que tem uma base, que vai, faz a viagem, registra tudo. Que é um casal também, que são nossos conterrâneos também, chama Casal Numa Trip. Eles são fotógrafos e eles também, mais ou menos, a inspiração deles é num pulo. Bom, dito tudo isso, a gente agora passou por todas as formas que a gente conhecia de viagem, vamos falar um pouco sobre o nosso, né? E o nosso mescla um pouquinho de muitos desses aqui. Então a gente viaja de carro, com um carro pequeno, um carro popular, hatch, simples, e a gente para num lugar,
e se hospeda num Airbnb, num apartamento mobiliado, numa casa mobiliada, por temporada. Nosso objetivo é ficar pelo menos um mês em cada lugar. A nossa viagem começou de uma forma diferente. Lá atrás, a gente viajava com o mesmo carro, porém a gente levava uma carretinha baú junto com a gente. Se vocês voltarem nos vídeos aqui, vocês vão perceber que a gente tinha uma carretinha baú. E lá a gente colocava todas as coisas que a gente precisava para viajar. Então, máquina de lavar, frigobar, fogão, tudo que precisava de uma casa. Porque a gente poderia alugar uma casa, no começo a gente pensou assim, uma casa vazia, e alugava por um mês e ficaria ali, montaria toda a nossa estrutura. Só que isso falhou miseravelmente, na nossa opinião. Eu posso falar, assim, os 2 motivos que eu posso pontuar, um dos 2... Você pode falar mais motivos, mas eu vou falar 2 motivos que eu acho Manda aí, porque tem muitos. Primeiro, porque a gente pensou que ia ser fácil conseguir alugar uma casa apenas por um mês. Não é. As pessoas querem contratos, elas não alugam, não compensa. E quando acha, é aquela... Tristeza. Nada de casa boa. Não, nem é de ser boa. É o mínimo, não tem, tá tudo estragado, quebrado. E a gente, nesse um mês que a gente vai estar ali, a gente não pode perder tempo consertando casa. E também que a gente encontrou casas já mobiliadas, que as pessoas topavam alugar por temporada. Sim. Então não compensava todo o transtorno de carregar uma carretinha, descarregar, carregar, que é uma mudança, cada mês uma mudança. E isso foi bem cansativo. Trabalhoso. E o segundo ponto? É da mudança que você ia falar? É, da mudança. A mudança é a dificuldade. A dificuldade de encontrar pessoas que estejam dispostas a alugar por um mês e a questão da mudança. Todo mês você tem que fazer mudança, tem que encaixotar. Isso numa hora cansa. A primeira foi, a gente tava super empolgado, mas depois foi, por fim, já tava bem cansativo. E além desses 2 motivos que você falou, que realmente são os principais, os mais difíceis, não consegue realmente achar uma casa para alugar, que a pessoa aceite, que a gente fique só um mês, é muito difícil, a gente tentou bastante, não consegue. Eu vou pontuar uma outra coisa, eu vi que a carretinha é muito perigosa. Eu andei assistindo uns vídeos na internet, não me deu medo, sabe, os riscos de sair puxando uma carretinha. Então a gente desistiu dessa daí. O ano passado a gente foi para 3 lugares, foi para Chapada, foi pro Jalapão, a gente não levou a carretinha não, foi para Chapada e foi para Bahia com a carretinha. E foi o suficiente, passamos perrengue com a carretinha. E no Jalapão a gente sofreu pra caramba mesmo, não estando na carretinha. Imagina com ela. E o Danilo queria levar. Nossa, não tinha dado certo, ia dar muito problema, ainda bem que eu não levei, porque a gente nem foi com o nosso carro, a gente pegou um carro emprestado com o meu cunhado, com a minha irmã, e foi porque não dava, o Jalapão é outro nível, é mais para quem é trilheiro. Então, depois de falar tudo isso, qual foi então a nossa forma de viajar? A gente aluga apartamentos mobiliados através do Airbnb, casas de temporada. Se vocês quiserem que a gente grave um vídeo falando sobre formas de conseguir esses apartamentos, a gente pode gravar depois. Vocês deixam no comentário aí, nos comentários, que a gente pode gravar um vídeo falando sobre isso. O Danilo pode explicar sobre a vantagem e quando é vantajoso você alugar pelo Airbnb e quando é melhor você alugar pelo Booking. Sim. Que é uma diária de hotel. Sim, é uma locação de hotel. Tá, então se vocês quiserem, deixa anotado. Então, essa é a nossa forma de viajar hoje. A gente viaja de carro, então mistura um pouco de carro e um pouco de slow travel, que é esse pessoal que viaja mais devagar. Então a gente vai com o carro e aí chegando na cidade a gente se instala e o carro vai ser utilizado para nós ali de forma contínua, né? Então a gente pode usar para fazer as coisas, passeios e tal. Então é muito bom, é muito interessante a gente ter um carro para transitar na cidade. E não precisa ficar usando o ônibus, essas coisas, porque nós somos 4, né? Então... Eu posso também eu quero pontuar aqui, uma das razões que a gente escolheu viajar de forma mais lenta, ficando mais lenta, assim, eu quero dizer, mais tempo no lugar, é porque a nossa intenção não é passar pelo lugar, né? Isso. A gente quer ter uma imersão cultural naquele lugar. É visitar com calma cada lugar. E sentir como, por exemplo, nós estamos indo na Serra Gaúcha. O supermercado é diferente, o que as pessoas comem é diferente. A padaria é diferente. O jeito que eles falam, os horários aqui. Por exemplo, nós somos de Goiás. Qualquer padaria às 6 da manhã tá aberto e tem pão de queijo. Aqui é raro. Aqui não é Antes das 8 é difícil achar. Então, assim, essas diferenças que eu acho que com todo lugar que você vai encontrar. E somando tudo isso, vai te transformando de algum jeito, né? E outra questão é porque a gente viaja com cachorro e criança. Sim, isso mesmo sendo do jeito que a gente faz, que é devagar, alugando um apartamento, já tem uma logística. Já é complicado. Imagina só no carro, uma semana num lugar, uma semana. E outra, como que trabalha? Sim.
a gente precisa trabalhar, a gente trabalha normal, todo dia, de segunda a segunda. Então, de segunda a sábado a gente está trabalhando. Então tem que ter um tempo, tem que ter um espaço. Falando sobre os estudos que você mencionou aí, a gente vai gravar um próximo vídeo falando sobre isso, só para deixar vocês sabendo, então... Que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, principalmente no Instagram, como que a Sara estuda. Então isso aí vai ter um vídeo exclusivo nessa playlist, vai ser o próximo que a gente vai lançar. Nesse momento, como a Angélica estava falando sobre a questão das vantagens, do jeito que a gente escolheu para viajar e dos motivos, é que a gente não escolhe uma cidade em específico, a gente escolhe uma região, nunca uma cidade. Então, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros não é uma cidade, é uma região que tem vários municípios. E a gente escolheu o Cavalcante. A gente escolheu o Cavalcante, mas aí já é outro detalhe. Cada um a gente escolhe um ponto para ser o nosso ponto de apoio, mas é sempre escolhendo uma região. Por exemplo, na Península de Maraú é uma região. A gente ficou em Saquaíra, mas conheceu toda a península. Isso, aí, por exemplo, Maringá. Maringá é uma cidade, mas uma cidade grande, é muito boa, mas é uma região também. Ali tem Moarama, tem Cianorte, tem Londrina, então a gente sempre escolhe regiões, igual aqui a gente está na Serra Gaúcha, a gente está em Garibaldi, mas temos que visitar Bento, Farroupilha, Flores da Cunha, Caxias, Gramado, Canela. São várias cidades, então são regiões. Por isso que a gente escolhe, então, uma cidade para ser o ponto de apoio. E aí a gente vai ficar mais tempo. Aqui, por exemplo, o plano é ficar bastante tempo, porque tem muita cidade para conhecer e a gente não pode viajar todo dia para passear. A gente normalmente escolhe 1 ou 2 dias por semana, agora está sendo 1 por semana, teve épocas que a gente fez 2, para poder conhecer, porque a vida segue normal, porque o fluxo de serviço é normal, então não dá para ficar viajando tanto. Então, por isso que a gente viaja mais devagar, viaja de carro para economizar. O nosso carro é um carro pequeno, justamente por isso, que é um carro que dificilmente quebrar, é um Toyotinha, e é muito econômico, chega a fazer 15, 16 com 1 litro de gasolina na estrada, então para nós é o carro ideal. Então, assim, as pessoas têm um mito, né, de que a pessoa que vive de forma nômade, ela vive viajando o tempo inteiro. Claro, quando é de motorhome, geralmente a pessoa, é uma viagem mais dinâmica. Mais rápida, mais dinâmica. Mas, como a gente não tem a casa nas costas, aí a gente precisa ter um tempo, uma rotina, né, para se organizar nos estudos, no trabalho e no meio disso turistando. E normalmente as pessoas que viajam assim de forma mais dinâmica, 1, 2 dias num lugar, normalmente é um casal só, ou uma pessoa solteira, uma mulher ou um homem solteiro, aí é um pouco mais tranquilo para fazer isso. Agora quando você tá com cachorro e criança, aí a coisa já complica um pouco. Mas a gente optou nesse primeiro momento, não que a gente não vá fazer isso, que também tá nos projetos aí, nos sonhos de fazer uma viagem mais dinâmica, né? Sim, mas nesse momento a gente preferiu uma coisa, como a gente tá começando ainda, tem só um pouco mais de 1 ano, a gente resolveu optar por esse caminho aí mais tranquilo, digamos assim. Bom, então para fechar esse vídeo, que já deve ter ficado bem longo, espero que você esteja com a gente aí até agora, eu vou falar sobre as nossas principais inspirações, que a gente se espelhou para fazer essa viagem. Eu quero falar de 3 canais aqui que eu acompanho há muito tempo. E o primeiro deles, que eu me lembro, assim, que eu comecei a assistir, foi o canal do Gui Toledo e da Jana Makeup, que é a esposa dele, e no projeto Partiu Alasca. Foi muito legal, eu acompanhei quase todo o trajeto deles até o Alasca, eles foram até o Ushuaia, depois até o Alasca. Eu vou deixar essa playlist aí para quem quiser acompanhar. Foi um dos primeiros, Isso aqui provavelmente foi 2016, 2015, eu não sei. Outro casal que eu acompanho há muito tempo é o Vivendo Mundo Afora, que a gente falou lá atrás. Salve, meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com você? Que eu também comecei a acompanhar eles ainda, eu acho que eles estavam no Mato Grosso quando eu comecei a acompanhar. Depois eles rodaram todo o Brasil, foram até o Ushuaia, subiram, agora estão quase chegando no Alasca. E um outro casal, que hoje não é mais um casal, mas que me inspirou bastante, foi o pessoal do Livre Partida. Que eles já viajaram também de todas as formas, já de... no começo eles já viajaram de mochila. Eles foram de mochila pra Ásia. Já viajaram de Land Rover, já viajaram de Peugeotzinho, de besta, já viajaram de quanto é jeito. Então pra mim esses 3 foram os que mais foram maiores inspirações pra mim, assim, dentro do universo de tantos viajantes. O meu também é praticamente os mesmos, assim, que pra mim foi muito forte a inspiração foi a família Vamos com Tudo. Verdade. Porque eu só via até então casais sem filhos, né? A gente via até então só casais sem filho, então a gente ficava assim, pra eles dá certo, porque não tem filho. E aí quando o Danilo me mostrou o canal do Vamos com Tudo, com 2 filhos indo pro Alasca, no motorhome, aí eu falei, cara, se eles estão indo, é porque é possível. Né? E aí até através deles a gente pôde entender como seriam os estudos da Sara, né? E viabilizou, a partir deles destravou essa opção. Aí aquela chavinha que eu tinha, assim, que era impossível nesse momento, virou depois deles, assim.
Pra mim, assim, uma grande inspiração, eu posso dizer, fora esses que você citou, são eles e também tem uma família que eu gosto muito, que é a família X. Sim. Hoje eles não viajam mais, mas eles legal. começaram assim com criança e também aí foi uma inspiração pra mim também. Verdade. Bom, pessoal, então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas nesse sentido, mas se tiver mais é só chamar por aí. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.